TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV, essa edição de sábado. A gente chega hoje, com um resumo do que foi notícia na semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Já está na sua tela os nossos canais de comunicação, TVC Correio da Manhã, @gmail é o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente, o DDD é 24, o telefone é 99839-8384. Vamos então agora para as notícias deste sábado, dia 23 de setembro. SUS e farmácias conveniadas vão ter cartazes para orientar idosos sobre a aquisição gratuita de medicamentos. 3 casos da subvariante Eris da Covid-19 são confirmados na cidade do Rio. Estado publica decreto que retoma ICMS para Petrópolis. Polícia identifica suspeitos que usaram van para praticar furtos na região serrana. Criminosos aplicam golpes em comerciantes de Araras e Itaipava, pedindo valores em dinheiro após ameaças. E após 8 dias de atraso, funcionários da Rede Municipal de Educação de Petrópolis têm o salário depositado, e só depois de ameaça de greve. E mais, após as contas da Prefeitura de Petrópolis serem reprovadas no TCE, vereadores pedem celeridade para avaliação na Câmara. Agora no Correio Serrano, na TV. A gente começa a nossa edição dando aquela olhada no que foi notícia durante a semana no nosso jornal. Denúncia de crimes ambientais em Petrópolis. Gente, olha só, a cidade de Petrópolis registrou 280 denúncias de crimes ambientais entre janeiro e dia 11 de setembro de 2023. As denúncias foram feitas ao programa Linha Verde do Disque Denúncia. O mês de abril foi o que registrou o maior número de denúncias até o momento, com 46 no total. Em seguida, estão o mês de julho, com 41, e agosto, com 37 registros. Os meses de inverno costumam ser os com maiores registros por conta da seca, que facilita aí o alastramento do fogo e de queimadas. E a Câmara Municipal de Teresópolis reestruturou a Secretaria de Desenvolvimento Social, que passa a ser denominada Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. As prioridades da secretaria mudaram, com foco na média e alta complexidade e no direito à segurança alimentar e nutricional. A meta do prefeito Vinícius Clausen atualmente é usar ferramentas que viabilizem políticas públicas voltadas à alimentação. Falar agora sobre prevenção, monitoramento para o verão. As promotorias de justiça de tutela coletiva de Petrópolis se reuniram na terça-feira, dia 19, com o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, e com a Defesa Civil Municipal para tratar da necessidade de aprimorar o monitoramento de eventos climáticos extremos em Petrópolis, na região serrana. O presidente do INEA, Felipe Campelo, disse ter determinado a realização de projetos para ampliação da cobertura de monitoramento por radar meteorológico para a região serrana, com a intenção de adquirir pelo menos 2 novos equipamentos. Importante ação aí feita para monitorar aqui a região serrana. E o Correio da Manhã recebe secretários de comunicação do Brasil para finalizar o segundo Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação. Os dirigentes de todos os estados brasileiros se despediram do Rio de Janeiro para um evento oferecido pelo Correio da Manhã no restaurante Pário, no Jockey Club.
Você confere nesta edição de fim de semana do Correio Petropolitano a carta-documento assinada por eles, aos pés do Cristo Redentor, em combate à desinformação e às fake news. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governador Cláudio Castro lança programa habitacional que prevê maior carta de crédito Brasil. Pois é, você vai ver também que o aplicativo permite monitorar embarcações em tempo real. O Correio Serrano volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. De volta. Desde o dia 30 de agosto, está em vigor a lei que obriga as farmácias do Sistema Único de Saúde conveniadas a instalarem nos estabelecimentos cartazes orientando os idosos a como adquirir remédios de graça. A Câmara Municipal promulgou a Lei 8.590 de 2023 do vereador Eduardo do Blog, que torna obrigatória a fixação de cartazes para orientar idosos sobre a garantia de adquirir de forma gratuita medicamentos no Sistema Único de Saúde, de acordo com o artigo 15 do Estatuto do Idoso. O projeto de lei já havia sido aprovado na Casa Legislativa após derrubada de veto em sessão ordinária no dia 8 de agosto e entrou em vigor no dia 30. É grande o número de idosos na cidade e boa parte dessa parcela da população não sabe os seus direitos, né? Essa ideia partiu, né, de um idoso que é diabético, né, que não sabia, estava pagando um remédio chamado Glifage, que ele é entregue de forma gratuita pelo governo. Pelo texto da lei, os cartazes deverão ser instalados em locais visíveis em toda a rede do Sistema Único de Saúde e também em farmácias conveniadas. Os pôsteres poderão ser feitos em qualquer material, desde que sigam as dimensões de 15 por 22 centímetros. O inciso 2º do artigo 15 do Estatuto do Idoso responsabiliza o poder público pelo fornecimento gratuito de medicamentos, sobretudo os de uso continuado, assim como próteses e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou reabilitação das pessoas idosas. Eduardo explica que uma comissão nomeada Cumpra-se foi criada para fiscalizar o descumprimento das leis municipais pelos estabelecimentos. Primeiro, nós vamos fiscalizar em parceria com o PROCON, né? Vamos fazer uma espécie de conscientização. Vamos junto com o PROCON nos estabelecimentos que são conveniados, né, que tem a farmácia popular, para poder levar essa informação, né, porque o dono da farmácia ele não é obrigado a saber que tem a lei. A gente precisa, já vai levar a lei impressa, né, já vamos levar alguns cartazes já prontinhos para que eles possam fazer essa fixação num lugar e garantir num lugar visível, né?
A Secretaria de Estado de Saúde confirmou nessa semana 3 casos da subvariante Aedes da Omicron, variante da Covid-19, na cidade do Rio de Janeiro. Os pacientes tiveram início dos sintomas entre os dias 12 e 15 de agosto. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as amostras coletadas foram analisadas pelo Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Oswaldo Cruz, que confirmaram os 3 casos da Aedes. Com as novas confirmações, são 6 casos identificados da subvariante na capital. Todos seguem em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde da capital. Nesta semana, a Secretaria de Saúde também lançou o boletim de monitoramento de dados precoces da Covid-19, que está disponível no painel Monitora no site da Secretaria, em monitorar.saude.rj.gov.br. O último boletim Infogripe apontou para o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave relacionados à Covid-19. O sinal de aumento está presente principalmente na população adulta. E o Rio de Janeiro é o estado onde o indício está mais claro. A análise também sinaliza um leve aumento da síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 no Espírito Santo, em Goiás e em São Paulo. O coordenador do Infogripe, pesquisador Marcelo Gomes, ressalta que, embora o ritmo de crescimento não seja alarmante, merece atenção. Diante do atual cenário, Gomes chama atenção para a importância da testagem e reforça a necessidade de a população estar em dia com a vacina contra a Covid-19, de acordo com a sua faixa etária. Rio de Janeiro é o estado que chama mais atenção em relação a isso. São Paulo ainda é um ritmo bastante lento, a gente observa ali um aumento, mas bastante lento, tá? Mas em todos esses estados ainda é algo bastante diferente do que a gente observou, né, nos ciclos anteriores de retomada do crescimento da Covid-19. Em relação à testagem, o pesquisador orienta a quem apresentar um quadro de resfriado ou sintomas gripais a procurar um posto de saúde ou a buscar o seu médico da família para se informar e fazer a testagem. O novo boletim mostra um cenário diferente do observado durante o mês de agosto. Nesse momento que a gente volta a observar o aumento da Covid, uma boa máscara vai te proteger mais. E óbvio, né, pessoal, a gente já está cansado de saber, vacinando o braço é simplesmente fundamental. Então confere lá, de acordo com a tua faixa etária, com a tua condição de saúde, qual é a recomendação atual e se você está em dia. Aproveita que a bivalente aí está aprovada, né, para diversas faixas etárias, tá? E tome sua dose, tá? Bota a vacina bivalente no braço, que também vai ajudar a reduzir e muito o risco de, caso infectado, acabar tendo um quadro grave. Para ampliar o acesso a moradias dignas, o governo do estado apresentou ao público da feira Rio Construção Summit o novo programa da Secretaria de Habitação de Interesse Social para atender a população de baixa renda. O Habita Mais vai disponibilizar R$25 mil para famílias darem entrada no financiamento da casa própria. O principal ponto da proposta está na concessão de subsídios para que famílias fluminenses deem entrada na casa própria. Durante o anúncio, o governador Cláudio Castro adiantou que a carta de crédito será de R$25 mil e, na primeira fase, vai contemplar 14 mil famílias. O governador explicou que o Habita Mais representa a ampliação do Casa da Gente, já que, além da construção de unidades e reformas de conjuntos populares, traz novos projetos e a possibilidade de a Secretaria conceder o valor de entrada em financiamentos imobiliários. A política habitacional do Rio continua forte e esse programa só vem atender o setor, que é um setor que emprega demais e que a gente tem que, com certeza, valorizar. De acordo com o governo do estado, a nova linha de concessão do subsídio vai aquecer o mercado da construção civil, tanto para a venda de imóveis já prontos, quanto para a construção de novas residências que atendam aos critérios do programa. A previsão de retorno é de cerca de R$2 bilhões e 200 milhões para a economia do estado, além da geração de cerca de 75 mil empregos apenas com este investimento inicial. Os recursos para o desenvolvimento do programa serão provenientes do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. O decreto do Habita Mais revoga o Casa da Gente, mas as principais vertentes do programa anterior estão mantidas. O governador destacou que continuam as construções de unidades habitacionais para atender famílias vítimas de desastres ou aquelas que recebem aluguel social. Grande parte da crise que o Rio de Janeiro passou veio por causa da crise do setor.
porque é um setor que emprega muito, mas que também a salvação do Rio de Janeiro passaria pela salvação desse setor. E uma lei sancionada pelo presidente da República define regras para vacinação humana em estabelecimentos privados. O texto prevê que os locais sejam licenciados para a atividade por autoridades sanitárias competentes e que tenham um responsável técnico, obrigatoriamente com formação médica, farmacêutica ou de enfermagem. Com a nova lei, os profissionais envolvidos nos processos de vacinação serão periodicamente capacitados para os serviços de vacinação em ambientes privados. Ainda de acordo com o texto, compete obrigatoriamente ao serviço de vacinação gerenciar tecnologias, processos e procedimentos conforme as normas sanitárias aplicáveis para preservar a segurança e a saúde do usuário e adotar procedimentos para manter a qualidade e a integridade das vacinas na refrigeração, inclusive durante o transporte. Além disso, os locais em questão devem registrar as seguintes informações no comprovante de vacinação de forma legível e nos sistemas de informação definidos pelos gestores do Sistema Único de Saúde: identificação do estabelecimento, identificação da pessoa vacinada e do vacinador, dados da vacina, nome, fabricante, número do lote e dose, data da vacinação e data da próxima dose quando aplicável. O texto entra em vigor em 90 dias. Na Semana Nacional do Trânsito, a Secretaria de Estado de Governo, através da Operação Lei Seca, lançou na última segunda-feira o Dia D de redução dos acidentes nas estradas. Confira. Os bairros onde foram registradas as maiores médias de motoristas flagrados dirigindo sob a influência de álcool terão operações da Lei Seca por 24 horas. Serão equipes de fiscalização e da educação atuando juntas em Bento Ribeiro, Ricardo de Albuquerque e Madureira. O projeto foi apresentado pelo secretário estadual de governo, Bernardo Rossi. Estamos fazendo uma grande campanha de educação no trânsito, de conscientização, não só a Secretaria de Governo, mas diversos outros órgãos do Governo do Estado e autarquias também, como o Detran, a Polícia Militar, a Secretaria de Educação. E essas ações começaram hoje muito cedo, né? Em especial em locais que tiveram um aumento maior de pessoas que misturaram álcool em direção, como Ricardo de Albuquerque, Cascadura, Madureira, Bento Ribeiro. Durante a Semana Nacional de Trânsito, a equipe da Lei Seca vai realizar campanhas educativas nos principais polos gastronômicos, áreas de lazer, escolas e pontos turísticos. Já a equipe de fiscalização vai atuar no chamado mapa de alcoolemia, que são as áreas com maiores índices de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito do álcool. Um levantamento da Secretaria de Estado de Governo mostra que houve um aumento no número de motoristas dirigindo sob o efeito de álcool flagrados na Operação Lei Seca. 5 das 8 regiões do Rio analisadas na pesquisa, realizada no primeiro semestre deste ano, apresentaram alta nas taxas de alcoolemia durante as abordagens, em comparação com o mesmo período do ano passado. Só nos 6 primeiros meses de 2023, 17.449 motoristas foram multados após testar positivo ou se recusarem a fazer o exame do bafômetro. Os municípios das regiões dos Lagos, Noroeste, Sul Fluminense, Serrana e Costa Verde, todos do interior, foram os que apresentaram os maiores aumentos proporcionais. A Lei Seca existe há mais de 14 anos e já abordou mais de 4 milhões de motoristas. E com esse objetivo de abordar os motoristas, mas não só punir, fazer ao inverso disso. Educar para diminuir o número de acidentes no trânsito. Na região metropolitana, área onde se encontra a maior frota de veículos e de motoristas habilitados do estado, a média praticamente ficou estável, mas algumas cidades apresentaram elevadas taxas de motoristas pegos no bafômetro da Lei Seca. E o mais impactante, 81,3% dos condutores multados no estado no primeiro semestre são do Grande Rio. Existem formas seguras de voltar para casa. O transporte público, o táxi, os aplicativos. Então, assim, muitas das vezes a pessoa consome o álcool e vai dirigir. Faz essa mistura que nós sabemos o quanto é mortal. E ela prejudica a própria vida, mas também prejudica a vida de uma pessoa que muitas vezes está indo para trabalhar, está voltando do trabalho, está levando uma criança para a escola. Então, não vale a pena essa mistura álcool e direção.
E agora inovação. Um aplicativo lançado pela Marinha do Brasil vai garantir o monitoramento em tempo real de embarcações durante suas movimentações. E isso é o NaviSeg. Precisa ser baixado pelo condutor do barco, que deve registrar e compartilhar seu plano de viagem na ferramenta online. Com a viagem náutica registrada no NaviSeg, a Capitania dos Portos, vinculada à Marinha do Brasil, recebe a cada 15 minutos informações sobre a posição da embarcação. Assim, é possível localizá-la mais rapidamente em caso de necessidade de socorro ou salvamento, tanto no mar quanto em rios e lagos. Os clubes náuticos e marinas cadastrados no aplicativo também receberão notificações automáticas por e-mail, informando o início e a conclusão das viagens. O aplicativo vai substituir o aviso de saída, um documento que é preenchido em papel pelo navegador e entregue à Marina ou à Capitania dos Portos. O NaviSeg pode ser baixado para sistemas iOS e Android. Até o momento, 2.600 pessoas já haviam feito seu download, de acordo com a Marinha. O NaviSeg foi desenvolvido pelo Centro de Análises de Sistemas Navais da Marinha, em parceria com o Ministério do Turismo, para cobrir os 35 mil quilômetros de vias navegáveis e os 8.500 quilômetros de costa, com o objetivo de aumentar a segurança de embarcações de esporte, recreação, pesca, turismo, transporte de cargas e de passageiros. O chocolate brasileiro hoje está em evidência no cenário econômico brasileiro e se destaca como promissor tanto na produção quanto na geração de novos postos de trabalho. Além disso, está com os olhos voltados para a exportação. A indústria de chocolates responde pela geração de cerca de 23 mil empregos diretos, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas, ABICAB, em parceria com a consultoria KPMG, revela crescimento de 9,8% na produção de chocolates no primeiro trimestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. O volume atingido foi de 219 mil toneladas. Em 2022, a produção chegou a 760 mil toneladas, representando também uma expansão de 8% em relação a 2021. Para a ABICAB, o número evidencia a importância do setor para o mercado de trabalho e mostra que o Brasil é um dos poucos países que tem toda a cadeia produtiva de chocolates, desde a produção de amêndoas de cacau até as indústrias responsáveis pela fabricação do produto final. O consumo de chocolates no Brasil atingiu 3,6 quilos por pessoa em 2022, contra 3,2 quilos em 2021. De acordo com a pesquisa da Euromotor, os países europeus são os que apresentam o maior consumo. A Estônia lidera o ranking com 8,5 kg por pessoa, seguido pela Alemanha com 8,4, a Áustria com 8 quilos e a Suíça com 7,9. A ABICAB destacou que o Brasil é reconhecido internacionalmente como produtor de chocolates de qualidade e atualmente chegam a 135 países, com destaque para a Argentina, Chile e Paraguai. Em 2022, as exportações totalizaram 35,8 mil toneladas, correspondendo a 141,3 milhões de dólares. No primeiro semestre de 2023, já foram exportadas 17,5 mil toneladas, correspondendo a 71,8 milhões de dólares. E você vai ver depois no intervalo que instituições do segmento germânico de Petrópolis podem ter isenção no pagamento por uso de barracas na Baumfest. E você vai ver também audiência pública, debate fila de cirurgias ortopédicas em Petrópolis. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. Estagiários e profissionais que atuam na modalidade RPA da Rede Municipal de Educação de Petrópolis ficaram 8 dias com os salários atrasados. Depois da ameaça de greve da categoria, os pagamentos começaram a ser feitos. E, de acordo com os profissionais, os atrasos são recorrentes. Após 8 dias de atraso salarial, funcionários municipais de educação que atuam em Petrópolis, incluindo estagiários e RPAs, tiveram o dinheiro depositado na tarde desta terça-feira. A ação foi realizada após a classe ameaçar parar as atividades. Para muitos, a incerteza em relação ao recebimento dos pagamentos mensais tem se transformado em um verdadeiro desafio, já que as contas estão atrasadas e, à medida que o tempo passa, só aumentam as dificuldades para arcar com as despesas básicas. Desde que o Bom Tempo entrou para a prefeitura, os nossos salários têm atrasado bastante, mas não é assim um atraso bobo de 2 dias, 3 dias, não. É um atraso com mais de 10 dias, o que eu acho uma covardia com a gente. Até porque a gente já não recebe muito, a gente não recebe nem R$1.000 por mês, entendeu? E ainda tem atraso, sinceramente, é uma pouca vergonha isso que eles estão fazendo com a gente. Segundo funcionários, esta não é a primeira vez que os atrasos acontecem. Todo mês atrasa mais, sendo que no nosso contrato a gente tem que receber no 5º dia útil, tá? E aí, perante eles, a gente recebe no 10º dia útil. Isso está errado, porque a gente não tem uma data para receber. Só que o problema é que as contas não param. O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro tem acompanhado de perto toda essa situação. Segundo a coordenadora geral do CEP, Rose Silveira, muitas instituições têm 50% do efetivo de contratação com funcionários que fazem parte dessa modalidade. E todos estão com o salário em atraso. Não é possível haver nas unidades escolares essa diferenciação de situação. Servidores de matrícula, concursados, recebendo seu salário no dia certo, porém sem vale alimentação. Contratados de firma terceirizada, recebendo seu salário com vale alimentação. Servidores em exercício, em RPA, totalmente precarizados, sem nenhum direito, com salário totalmente atrasado, sem direito a nenhum vale-refeição também. Então, para que não haja essas diferenças, é necessário a uniformização, a padronização. E apesar do pagamento ter sido efetuado, o caso também tem sido acompanhado pela Câmara de Vereadores. Mais uma vez, o governo Rubens Bom Tempo está humilhando os profissionais contratados por RPAs. Esses profissionais que já não têm direito a nada, todo mês, todos os meses, tem que ficar implorando os seus salários. É uma covardia desse governo. Nós lutamos muito para assinar a carteira dos RPAs da educação. Precisamos agora assinar a carteira dos RPAs da saúde. Tanto da educação, quanto da saúde, quanto estagiário, todo mês é a mesma coisa. Atraso de salário. Isso é falta de respeito com o trabalhador, isso é falta de respeito com o profissional. Foi publicado pelo governo do estado o decreto que define o retorno do índice de participação do município de Petrópolis para 4,645. A medida foi adotada após a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Com a publicação do decreto, Petrópolis volta a ter direito aos recursos apresentados na Lei Orçamentária Anual apresentada no fim de 2022. O decreto que retoma a arrecadação do ICMS para Petrópolis e suspende o decreto 48.634 proposto pelo município de Teresópolis foi publicado na última quinta-feira no Diário Oficial. Com a publicação do decreto, Petrópolis retoma para 4,645 o índice de participação dos municípios. Além de Petrópolis, as cidades de Angra dos Reis, Mangaratiba e Volta Redonda também serão beneficiadas. A medida teve como base a decisão liminar proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, na semana passada. Pois é, e ainda sobre esse assunto, a Prefeitura de Petrópolis anunciou no último final de semana que deve buscar os valores retroativos do repasse do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, referente aos períodos, em que as verbas foram diminuídas. Em uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio, o município cita prejuízos com corte no período. Na última quinta-feira, foi publicado pelo governo do estado um decreto que define o retorno dos índices de participação para o município de Petrópolis. Com isso, a cidade volta para 4,645 o índice de participação dos municípios. Além de Petrópolis, os municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Volta Redonda também serão beneficiados. A medida teve como base a decisão liminar proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, na semana passada. Enquanto isso, a prefeitura continua enfrentando problemas financeiros. O prefeito Rubens Bontempo também anunciou que pretende, nesta semana, debater as compensações financeiras de famílias do Morro da Oficina. No entanto, os outros 2 lotes anteriores receberam com atraso e não tiveram o pagamento da multa de 10%, prevista no termo de ajuste de conduta assinado com a Defensoria Pública. Então nós estamos na expectativa, se terça-feira a Prefeitura de Petrópolis vai receber, em cima do novo índice que foi publicado, nós, na semana que vem, estaremos sentando com vocês, junto com o Fernando, e começando a pagar o lote 3. Outro problema é o atraso nos pagamentos dos RPAs e estagiários da educação. Na última semana, os estagiários informaram que a previsão era de que o pagamento fosse feito nesta segunda-feira. O caso está sendo acompanhado por vereadores e pelo Sindicato dos Professores Estaduais. Além destas questões, o Correio Petropolitano também questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre um plano de contingenciamento para novas perdas abruptas do ICMS. A decisão de Zanin é uma liminar e as prefeituras de Duque de Caxias e Niterói já afirmaram que vão recorrer. No entanto, o município não encaminhou uma resposta sobre esta questão. E se confirmar que realmente a transferência do ICMS agora, na terça-feira que vem, vai estar acontecendo já em cima do novo índice, a gente volta novamente a fazer os pagamentos dentro da nossa capacidade de arrecadação para que a gente possa devolver a normalidade. Após a Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas apontarem irregularidades nas contas do município de Petrópolis em 2022, vereadores cobram celeridade nas comissões para que as contas cheguem ao plenário do Legislativo. Entre os parlamentares que pedem a celeridade para a votação na Câmara está o vereador Mauro Peralta, visto que as contas do prefeito Rubens Bontempo de 2016 também não foram votadas no plenário do Legislativo por decisões judiciais. As contas precisam passar nas comissões. Então, elas estão na Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Gil Magno. E depois ela tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, presidida pelo vereador Frederico Procópio. Não é possível que desde a nossa legislatura, nós entramos em 2020, que não tenha tido o tempo necessário para que essas comissões deem o seu parecer. Na decisão, o conselheiro Márcio Pacheco alegou que o prazo de 10 dias para a Prefeitura apresentar as explicações é improrrogável. O município tem até o próximo dia 22 de setembro para apresentar as explicações em relação ao exercício de 2022 para o Tribunal de Contas do Estado. No documento foram apresentados problemas e irregularidades no Fundeb, o Fundo da Educação Básica, e também no Sistema Integrado de Gestão Fiscal.
Os parlamentares Otávio Sampaio e Gírio Beatriz também pedem para que as contas entrem em votação na Câmara. Caso o pedido não seja aceito pelas comissões, o vereador Mauro Peralta informou que vai adotar outras medidas para garantir a apreciação no plenário. E se assim eles não procederem, eu entrarei com uma medida judicial para que as contas sejam mostradas à população petropolitana, sejam apreciadas pelos vereadores e sejam votadas de modo favorável ou de modo contrário, de acordo com a consciência de cada um. A prestação de contas é realizada para que os parlamentares analisem como os recursos da Prefeitura foram gastos e como foram aplicados. Além disso, se os recursos obrigatórios, como para a saúde e educação, foram utilizados. Caso a Câmara rejeite, Rubens Bontempo pode responder por improbidade administrativa e ficar inelegível por até 8 anos. E no início dessa semana viralizou nas redes sociais o vídeo de um furto de uma moto em Petrópolis. Nas imagens é possível ver os criminosos colocando a motocicleta dentro de uma van. Após uma investigação realizada pela 105ª Delegacia de Polícia, os criminosos foram identificados e a van apreendida. A Escola Criatividade, na região do Bingen, em Petrópolis, foi cenário de um crime que chocou as redes sociais. No início da quarta-feira, o vídeo de uma pessoa dentro de uma van branca furtando uma moto estacionada dentro da unidade escolar viralizou na internet e assustou os internautas. Um boletim de ocorrência foi registrado e a 105ª Delegacia de Polícia abriu as investigações para identificar os criminosos. A moto era de uma das funcionárias da escola. Ela chegou ao local por volta de 12h45 e em menos de meia hora teve o veículo furtado. Segundo a Polícia Civil, os responsáveis pelo crime já foram identificados e são uma quadrilha organizada que já realizou outros delitos, como por exemplo no mesmo dia que eles foram para Nova Friburgo após cometer o crime em Petrópolis e também furtaram uma moto. A van foi apreendida nesta quinta-feira pela polícia. O veículo não era de nenhum dos autores e foi apropriada de forma indébita na cidade de Rio das Ostras. A Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, informou que a van integra o subsistema de transporte urbano do município e que já tomou as medidas administrativas para a cassação da permissão de circulação do veículo. Já a motocicleta ainda não foi encontrada. Comerciantes das regiões de Araras e Itaipava estão recebendo ligações telefônicas com ameaças e solicitando valores em dinheiro. De acordo com uma denúncia feita pelo Grupo Correio da Manhã, vários comerciantes já caíram no golpe e acabaram fazendo as transferências após serem ameaçados. De acordo com os relatos, os criminosos se identificam como membros da facção Comando Vermelho e ameaçam os comerciantes para que façam as transferências de valores que vão auxiliar na libertação de outros criminosos que foram presos. As vítimas afirmam que os criminosos sabem informações detalhadas, como nomes e endereços das lojas. Nas ligações, também são citados nomes de outros comerciantes da região. Dizendo que tinham pego um dos deles aqui, que quem tinha dedurado eram os comerciantes, né? E falando que a polícia tinha pedido 180 mil e eles tinham que pagar esse valor, sendo que como os comerciantes que tinham dedurado, ia ser dividido para todo mundo. Os valores solicitados nas ligações variam entre 3 e 5 mil reais. Caso as transferências não sejam feitas, os criminosos ameaçam visitar o estabelecimento com pessoas armadas. Além disso, os criminosos afirmam que se as transferências dos valores forem feitas, a facção será capaz de proteger os comerciantes, inclusive ajudar na cobrança de dívidas. Quando a gente disse que não tinha, eles disseram que estavam descendo, então, da boca de fumo para vir metralhar a nossa cara, a nossa família, os nossos filhos. A pessoa do outro lado se identificou como responsável por uma facção criminosa da região, dizendo que o irmão havia sido preso e quem caguetou na gíria dele teria sido o pessoal do comércio e que ele queria dinheiro para poder liberar o irmão. Ele começa a falar várias coisas que vai fazer se você não pagar, se você não fizer o Pix.
te deixa apreensivo, nervoso, e você infelizmente acaba fazendo o que ele te pede sem saber se é verdade ou não, com medo de alguma coisa acontecer com a gente. Nas redes sociais, os comerciantes pedem que as ligações sejam ignoradas. As publicações afirmam se tratar de um golpe e que facções não costumam fazer este tipo de ligação. Por medo, alguns destes comerciantes acabaram fazendo as transferências e, em seguida, abriram boletins de ocorrência na 106ª Delegacia de Polícia. E aí eu fiquei bem nervoso e acabei desligando o telefone. Mas eles envolvem a gente de uma tal forma que talvez se eu tivesse esse dinheiro até faria sim o pagamento. Eles sabem de informações assim, bem minuciosas, a gente ficou com eles por volta de uns 30 minutos no telefone, fizemos o Pix em nome de uma mulher e infelizmente a gente acabou caindo como vários outros comerciantes. De acordo com a Polícia Civil, cerca de 10 boletins de ocorrência foram registrados na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Foi informado que as denúncias são de diferentes regiões da cidade. A delegacia informou ainda que, em algumas situações, foi solicitado o reforço do policiamento da Polícia Militar para observar a movimentação nas regiões. A Polícia Civil informou ainda que a empresa telefônica já foi notificada para que seja feita a localização do telefone que está realizando as ligações. Os bancos dos comerciantes que realizaram as transferências também já foram notificados. E olha, em Petrópolis, mais um ônibus da aviação Cascatinha quebrou no final da manhã de terça-feira, durante viagem. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. Na manhã desta terça-feira, um coletivo que fazia a linha 518 Atílio Marotti não chegou a sair nem do centro da cidade. O ônibus quebrou por volta das 11h30 da manhã, a poucos metros do terminal rodoviário do centro, precisando passar por reparos. Quem vive em Petrópolis e depende do transporte público enfrenta quebras diárias, principalmente em coletivos das viações Cascatinha e Petroíta. O coletivo quebrou no lado par da Rua do Imperador, na altura do Colégio Senip. O ônibus ficou parado por aproximadamente 15 minutos e os reparos foram feitos aqui mesmo. Mas a população garante que este problema não é nada incomum. Esse ônibus aí mais quebra do que outra coisa, minha filha. Esse ônibus é lá do bairro onde eu moro. Dependente da linha, do bairro, atrasa muito, né? Às vezes, igualzinho, ela sai 8 horas do trabalho, aí a gente tem que descer com a criança para entregar ela. Aí o ônibus quebra, aí tem que esperar o outro de 8 e pouca da noite. E com isso, quando o tempo tá bom, a gente ainda fica mais... Mas quando tá chovendo, é uma tristeza para todos os moradores de todos os bairros estão passando por isso, né? Outra reclamação, além dos atrasos e quebras constantes, é sobre o valor da tarifa. A passagem de ônibus em Petrópolis hoje custa R$ 5,30 no dinheiro e R$ 5,15 no cartão Rio Card. Quem depende do transporte coletivo afirma que o serviço não vale o preço que é pago. Um absurdo as nossas passagens, preço muito caro, né? E não tem segurança nenhuma, né? E nos fala em conforto, né? É um absurdo. Essa passagem, esse preço de R$ 5,30, isso é muito caro. Nós deveríamos receber para andar num ônibus tipo esse. Depois do incêndio, uns ônibus velhos, sabe? Caindo nas poltronas, os braços tudo quebrado, entendeu? E fora a janela também, nossa, às vezes você fica até com medo de sentar no banco da janela querer cair em cima de tu. Também na manhã desta terça-feira, um outro ônibus da aviação Cascatinha quebrou próximo à Praça Dom Pedro, também no centro da cidade. No documento do veículo, foi possível constatar que o coletivo já ultrapassou o tempo permitido de circulação. De acordo com uma resolução da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, micro-ônibus só podem circular por no máximo 8 anos. Este coletivo quebrado já está nas ruas desde 2011. Pois é, sobre esse caso do ônibus que quebrou na última terça, a Prefeitura de Petrópolis não se pronunciou sobre os problemas mostrados na reportagem, que são vários, né? E recorrentes na cidade de Petrópolis. Exatamente. E a Câmara Municipal de Petrópolis derrubou o veto do prefeito Rubens Bom Tempo sobre as emendas parlamentares da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 em sessão plenária realizada na última quarta-feira. Ao todo, foram 9 votos contra o veto e 6 a favor.
A votação foi iniciada em sessão plenária na Câmara Municipal de Petrópolis nesta quarta-feira. Com 9 votos a favor e 6 contra, o veto foi derrubado pelos vereadores. No dia 16 de agosto, o prefeito Rubens Montempo vetou as emendas parlamentares da Lei de Diretrizes Orçamentárias, alegando a previsão de queda na arrecadação por meio do Índice de Participação dos Municípios e do déficit do INPAS, o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município, de R$ 2 bilhões. Entre as emendas que foram vetadas pelo prefeito está a emenda 2499 do vereador Ingo Rames, que sugere a destinação de no mínimo 2% da receita líquida do município para obras de contenção de encostas e dragagem de rios. A emenda parlamentar do vereador Eduardo do Blog, que destinaria o combate à exclusão e à segregação de pessoas com deficiência, também foi vetada. Ao todo, 16 emendas foram vetadas pelo prefeito. Entre os parlamentares que votaram contra o veto estão Ingo Rames, Domingos Protetor, Eduardo do Blog, Fred Procópio, Gilda Beatriz, Júlia Casamasso, Dudu, Otávio Sampaio e Mauro Peralta. Os parlamentares que votaram a favor do veto foram Júnior Coruja, Júnior Paixão, Gil Magno, Marcelo Chitão, Léo França e Marcelo Lessa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os custos e verbas para o ano seguinte. Com a derrubada do veto nesta quarta-feira, as emendas devem ser incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Agora olha só, gente. Você que precisa de cirurgia, pois é, principalmente ortopédica, a Prefeitura de Petrópolis tem uma dívida de cerca de R$1.600.000 com o Hospital Santa Teresa. A falta de comunicação entre a Secretaria de Saúde e a administração da unidade também prejudica o atendimento de pacientes que estão aguardando por uma cirurgia no setor de ortopedia. Na fila já constam 221 pacientes e a situação foi debatida em audiência especial na 4ª Vara Civil. Burocracias, dívidas e falta de uma comunicação assertiva. Estes foram os problemas apresentados em audiência especial na 4ª Vara Civil de Petrópolis, no último dia 20, na relação entre a Prefeitura e o Hospital Santa Teresa para atendimento de pacientes no setor de ortopedia. A unidade de saúde afirma que o município possui uma dívida de R$1.600.000 em relação aos atendimentos de urgência e emergência do setor. O convênio atual possui um déficit de R$2.500.000 ao mês, de acordo com o hospital. Com estes problemas financeiros e a capacidade limitada da unidade de saúde, a administração diz que é inviável o aumento de cirurgias. Com isso, a fila de espera continua a crescer. De acordo com a coordenação de regulação da Secretaria de Saúde, 221 pacientes aguardam por uma cirurgia ortopédica em Petrópolis. Destes, 126 estão na petição do Ministério Público. Outros 95 entraram na fila nos últimos 5 meses. 2 pacientes aguardam desde 2019 e 4 desde 2020. O juiz Jorge Martins vai enviar uma cópia daquilo que foi debatido na audiência pública para o Ministério Público, para que este abra um procedimento investigatório. O magistrado reclamou de outra situação problemática, esta trazida pela Prefeitura: a falta de uma comunicação assertiva entre o município e o hospital. Segundo a Prefeitura, as comunicações só podem ser feitas por meio de ofícios, aumentando a burocracia, já que antes era utilizado um aplicativo de mensagens. Uma supervisora da Secretaria de Saúde, responsável por verificar e autorizar o faturamento dos serviços, também estaria enfrentando dificuldades de acesso a documentos e planilhas de realização das cirurgias eletivas. Não se falam, se devoram, se digladiam. Quem criou esse ambiente, não sei. Então é bom que a sociedade de Petrópolis saiba que alguém está criando um ambiente de animosidade que vai repercutir na camada social dos desfavorecidos. Alguém está fazendo isso. Ou propositalmente ou indiretamente, por idiotia, por ganância ou por absoluto ânimo de destruir alguém que eu não sei quem. Aqui está. Outro problema é que os exames diagnósticos e pré-operatórios também registram demora para a realização. De acordo com a diretoria de ortopedia do Hospital Santa Teresa, esta demora agrava a enfermidade do paciente. A situação recebeu críticas da Procuradora de Justiça, Vanessa Catti. O prestador particular, aí pede um
né, o risco cirúrgico. Aí o paciente tem que fazer o raio-x num lugar, tem que fazer o eletro em outro. Completamente desorientado, não sabe onde vai, não sabe. Gastando dinheiro, porque a gente sabe que tem uma dificuldade de pagar passagem e fica de um lado para o outro. A gente conversa muito sobre isso e é um problema que a gente precisa resolver. A Prefeitura de Petrópolis também abriu um edital de chamamento para ampliar a oferta de cirurgias ortopédicas com valor de R$ 2.200.000 ao ano. O processo está em andamento e atende a uma determinação judicial de junho. O convênio com o Hospital Santa Teresa termina em 31 de outubro e a unidade de saúde se colocou à disposição do município para dialogar sobre a renovação. A Prefeitura também tentou negociar com a SMH, Sociedade Médico-Hospitalar Beneficência Portuguesa, em relação às cirurgias ortopédicas, mas ainda não avançaram. Na audiência, o Hospital Santa Teresa negou a informação de que pacientes aguardam cirurgias desde 2019 e 2020. Em relação à comunicação, disse que seguiu as orientações da Rede Santa Catarina para formalizar todas as informações, mas que não deixou de responder à Secretaria de Saúde por outros meios. Pois é, o hospital ainda afirmou que realizou, de janeiro a julho, mais de 1.000 procedimentos ortopédicos, superior ao pactuado, e que não mede esforços para contribuir com a redução da fila. A Secretaria Municipal de Saúde disse que, em relação às verbas, concedeu um reajuste de R$ 110 mil mensais para urgência e emergência e pediu que o hospital demonstre o déficit operacional através do Centro de Custos do SUS. A pasta ainda lamentou a falta de capacidade de crescimento operacional do hospital. É um jogando para o outro ali para ver o que vai acontecer, né? E as instituições que compõem o segmento germânico em Petrópolis podem ter garantida por lei a isenção no pagamento pela utilização de barracas na Bauernfest. O pedido foi formalizado pelo vereador Ingo Rames por meio de indicação legislativa aprovada em sessão plenária no dia 12 deste mês. As instituições que compõem o segmento germânico em Petrópolis podem estar mais próximas de garantir a isenção no pagamento pela utilização das barracas na tradicional Bauernfest. Isso porque, na semana passada, o vereador Ingo Rames formalizou o pedido por meio de uma indicação legislativa, aprovada durante a sessão plenária. Caso a medida seja aprovada, as instituições, incluindo o Clube 29 de Junho, a Associação de Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis e o Instituto Bingen, vão ter um reconhecimento especial pelo trabalho na preservação da cultura alemã na cidade. Eles têm direito a uma barraca na festa, os seus espaços para poder gerar receita, para custear esses institutos durante todo o ano, e a gente entende que eles podem ter essa isenção, já que a festa já se consolidou, outras pessoas compram o direito para usar a barraca, e essas instituições, como legado, tudo que já contribuíram para a cidade, poderão ter isenção dessa sua barraca e, com isso, terão receita maior para custear suas atividades durante todo o ano. A proposta segue agora para o Poder Executivo, onde vai ser analisada e, caso seja aprovada, vai ser implementada no município. Ações como essa se fazem importante para a valorização da festa, para que cada vez mais o nome Bauernfest fique conhecido. O vereador lembrou que as instituições não têm receita mensal e têm na festa a oportunidade para arrecadação de recursos para as atividades culturais durante o ano. A indicação agora vai ser encaminhada ao Poder Executivo. Eu vou saindo aqui para a gente terminar a nossa edição de final de semana, mas é claro, segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente está de volta ao vivo, né, Roberta? Com muita informação. Com muita informação, às 7h30 na segunda-feira estamos aqui ao vivo esperando você. Gente, bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.